que saudade! Deixa eu me acomodar. Vou ficar aqui bem confortável. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Dé. Comecei esse canal um pouquinho mais de um ano atrás. E tô muito feliz de estar por aqui com vocês, tô muito feliz de estar aí dividindo um pouquinho da minha história, né? E sou muito agradecida por cada um de vocês que se inscrevem aqui, que tá me acompanhando. Se você não é novo aqui no canal, você já viu que eu contei algumas das histórias que já aconteceram comigo aqui desde que eu moro nos Estados Unidos, há quase 5 anos. E hoje é mais um dia, para quem tava com saudade, aí faz tempo que eu fiz o último vídeo sobre histórias, né, que aconteceram comigo. Essa de hoje é uma história bombástica. Ela foi, quando aconteceu, foi assim, a coisa mais bizarra que aconteceu em toda a minha vida. E toda vez que eu conto essa história pra alguém, né, família do Bebinho, quando eu conheci ele falava, gente, isso é surreal, você tem que contar isso pras pessoas, você tem que colocar isso, faz um vídeo sobre isso, porque as pessoas vão se divertir com essa história, de ver o que você passou nesse momento aí, né, nesse episódio. E eu, vou contar, porque é bizarro, gente, é bizarro, mas vamos começar. Então você pega o cafezinho, se você toma café, se você não toma, você pega o chá, o suco, senta e se prepara, porque eu vou tentar resumir, mas eu já me conhecem, né, sabem que eu não sou muito boa resumindo essas histórias, e é isso, vamos começar. Então, quando eu trabalhava de babysitter, essa história aconteceu quando eu trabalhava de babysitter, né, babá, e eu trabalhava com essa família, de vez em quando, meio que de vez em quando, quase sempre, né, era uma das famílias que eu era meio que fixa. E pandemia, assim, a todo vapor, 2020, eu não estava mais como babysitter, estava trabalhando no hotel, aí o hotel fechou por causa da pandemia em março, e aí no dia que eu estava terminando um serviço do hotel na praia, o telefone tocou, uma dessas famílias me ligou, falando se eu queria trabalhar de volta com eles full time, porque por conta da pandemia as crianças não estavam, eram mais de 3 crianças, então assim, era muita criança, eles não estavam indo pra escola e eles precisavam de ajuda. Ali, aquela casa, assim, era, pra vocês terem uma noção, eles tinham uma babá todos os dias da semana, e aí eu ficava das 7h30 da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, até a hora que as crianças fossem pra cama, dormir. Quando todo mundo dormisse, eu ia embora. De segunda a quinta, aí sexta, sábado e domingo tinha outra menina que ia lá ajudar. Então, assim, nenhum dia da semana a mãe ficava sem nenhuma ajuda. Então, ela tinha ajuda todos os dias, do momento que as crianças acordassem até a hora que eles fossem dormir. E aí me perguntaram se eu queria voltar, né? E no caso, voltar diferente, voltar full time. Eu pensei, bom, tô trabalhando só com a pintura, né? Agora o hotel fechou. No dia que fechou, eu recebi esse telefonema e falei, é Deus. Vamos embora, trabalhar aí 4 dias na semana, 12 horas por dia, mas pelo menos eu vou fazer um dinheiro, né, e não vou ficar preocupada. Beleza, comecei com eles novamente. Quando eu voltei pra casa, né, quando eu cheguei lá pra trabalhar, eles não estavam juntos. A mãe das crianças já estava ali sozinha com elas, e era por isso que eles precisavam. Só que quando o senhor lá me ligou, ele não falou que ele não estava mais na casa, a gente tá passando um processo de divórcio, nada, porque também não é da minha conta, né, gente? E aí, quando eu voltei, ela tava só ela com as crianças, aí 4 dias eu, 3 dias outra moça. E, gente, era diferente quando eu fui trabalhar pra eles. Full time que eu falo, assim, era 4 dias na semana, 12 horas por dia. Ela tava diferente de quando eu ia de vez em quando, sabe? Ela tava nervosa, foi quase um mês. Ai, meu Deus, eu vou espirrar. Enfim, do momento que eu comecei ali, os 4 dias da semana, ela começou depois de umas 2 semanas, ela começou a eu não tenho outra palavra, assim, que eu não seja surtar. Ela falava muito no telefone com alguém, com a família dela, com a mãe, não sei. O tempo todo falando coisas desagradáveis, coisas ao meu respeito, às vezes, tipo, ela tá aqui, mas não serve pra nada. Mas é a mesma coisa de não ter ajuda de ninguém. Sabe, e você tá ali. E eu nunca fui só babá, eu nunca fui só, cuidei só das crianças.
se tivesse as crianças na hora da soneca ou dormindo, eu tava lá limpando a cozinha, eu tava lavando louça, tava lavando roupa, passando não, mas dobrando, guardando nos armários. Eu nunca fui só babá. Eu tava sempre ocupada fazendo alguma coisa, e não tava suficiente. Ela continuava fazendo esses comentários, ela tava o dia inteiro no telefone, ela começou a me dar umas respostas não muito agradáveis. E eu pensei, bom, ela tá assim, ela não era assim, ela era super normal, sabe, antes, querida comigo, eu gostava dos dois, gostava muito, eu não tinha contato, mas não tenho nada pra falar deles, até esse momento em que eu voltei, voltei como full time, e ela tava desse jeito. E aí, ela começou a fazer esse tipo de coisa, né? Passou uns dias, eu pensava assim, bom, se eu fizer mais, se eu deixar ela com menos coisas, porque a ideia era eu ajudar ela com as crianças, né? Então são, que nem eu falei, mais de 3 crianças, 4 crianças pra você tomar conta. As crianças eram, assim, muito hiperativas, com diagnósticos, sabe, de hiperatividade, de déficit de atenção, de TDAH, todas essas coisas, autista. Então, era complicado, eu não ganhava o suficiente. Então, ela falou, pra ajudar ela. Gente, não, nossa, que difícil. E aí, eu lembro que um dia ela falou assim, não atende, porque ele ligava, né, o ex-marido, o seu marido, ela ligava pra falar com as crianças, e eu não entendia, mas ele ligava no meu celular de manhã cedo, aí, olha, o dad, né, o papai tá ligando, vamos falar com o papai, aí as crianças ficavam loucas, aí ela começou a falar assim, eu não quero que você atenda o telefone dele, se ele quer ver as crianças, ele que vem aqui ver as crianças. E aí eu pensava, tudo bem, tá bom, né, não é meu problema, eu tô aqui trabalhando com ela tá falando que ela não quer, então ela não quer, ela é minha patroa, vamos obedecer a patroa, né, óbvio. E aí ele ligou uns 2 dias, esse homem nunca me ligou fora do horário de serviço, esse homem eu não tenho isso pra falar dele em termos de conduta. A minha conversa com ele era, quanto eu te devo todo final de semana, todo final de expediente, né? Ou se eu tava trabalhando picadinho durante a semana, todo sábado ele perguntava, quanto eu te devo? X. Pá, o dinheiro na conta. Não tinha conversa. A conversa era, Débora, bom dia, quanto eu te devo? Tanto. E aí ela começou a falar, não quero que você atenda, tudo bem. E aí, passou uns 2 dias, ele me ligou bem na hora que era de eu sair. E aí eu falei, eu já saí. Ele falou assim, quando eu ligar, você atende. Eu falei, olha, o senhor me desculpa, mas eu não atendo o telefone porque eu tô trabalhando na casa com ela. E ela me falou pra eu não atender. Então, se o senhor, né, eu não sei o que fazer. E ele falou assim, olha, Débora, eu estou te pagando, eu pago você pra estar lá mais horas, né? Porque eu não posso estar lá. Quando eu ligar, você vai atender. Amanhã você vai chegar e você vai falar pra ela que eu vou ligar e que eu te liguei hoje pra te dizer que você vai atender o telefone quando eu ligar e vai mostrar as crianças pra mim quantas vezes eu ligar. E as crianças eram loucas pelo pai. E aí eu falei, sim, senhor, né? Eu falei, tudo bem. No outro dia eu cheguei pra trabalhar. Gente, foi bizarro. Eu entrei na porta, eu gostava dela, eu tentava fazer mais coisas pra ela ficar menos atarefada com as crianças, então eu dava banho neles, já pra ela não ter trabalho de dar banho, a comida, tudo que eu sabia que ela ia fazer, eu já me antecipava pra poder, please, né, pra deixar ela feliz na minha cabeça e com menos coisas pra fazer em relação às crianças, e assim na minha cabeça ela ia me tratar melhor, ela ia ficar melhor, ela ia ficar mais tranquila pra pensar nos problemas que ela tava enfrentando, né, na vida dela naquele momento. Mas não, nessa manhã seguinte eu cheguei lá e aí falei pra ela, falei, olha, mãe, ontem quando eu saí, o senhor fulano, o pai, ligou pra mim e me falou que eu tenho que atender o telefone quando ele ligar pra ver as crianças todos os dias. E aí eu falei pra ela, né? Ele me falou isso e eu falei pra ele que eu ia te contar, porque, né, eu tô aqui na sua casa. E aí eu queria te dizer uma coisa. Eu falei pra ela, ela me falava, né, que tava no processo de separação e que ela tava com medo de ir pra corte e tal. Eu falei assim, e eu fiquei pensando que se vocês forem se separar e se por acaso, imagina que o juiz me chama pra depor e fala assim, algum dia a senhora fulana de tal impediu você de mostrar as crianças, né, ou de conversar com o pai, impediu o pai de ver as crianças em alguma ligação,
Como que eu vou falar pro juiz que não, se você realmente faz isso? Eu acho que não é bom pra você fazer isso. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim e falou assim, mas eu nunca falei pra você não atender no telefone dele. Mas eu nunca falei pra você atender no telefone dele. Meu, é por Deus, né? Eu falei, ai, que bom. Eu falei assim, que bom, então, porque, nossa, eu fico contente. Eu fiquei assim, meu Deus, tá perigosa, sabe? Eu percebi assim, tá perigosa a situação, porque ela, com a cara mais normal, igual eu tô falando aqui pra vocês. Ela, mas eu nunca falei pra você ter no telefone, não. Ele pode ligar quantas vezes ele quiser, não tem, a hora que ele quiser vir aqui, quantas vezes ele ligar, fala pra ele agora, deixa eu ver seu telefone, manda aí uma mensagem pra ele. Ela queria ver meu telefone, ela queria ver as conversas, ela queria ver a ligação, ela queria ver, eu falei, ele me ligou ontem, deixa eu ver a ligação, deixa eu ver que horas, deixa eu ver tudo, ela queria ver tudo. Eu não tinha nada pra esconder, então eu mostrava, porque eu queria que ela ficasse bem. Enfim, isso aconteceu num dia, eu falei, meu Deus, ela é perigosa, ela tá num momento, né, que ela não tá bem. Aí passou uns dias, né, que aí 4 dias, aí eu voltei na outra semana. Quando eu voltei, teve aí o dia fatídico, né, que foi o último dia que eu fui trabalhar pra ela. Deu quase um mês esse full-time serviço que eu consegui nessa época. Foi menos de um mês. Cheguei pra trabalhar numa manhã, tava lá com o meu uniforminho, eu usava uniforme, gente. Uniforme de bichinho, assim, enfim. Ela fazia usar uniforme. Aí eu cheguei pra trabalhar. E aí as crianças estavam comendo, né? Ela fez o café da manhã e tudo, tava todo mundo tentando comer ali, aquela confusão. E ela falou assim, as crianças falou, quero ligar pro papai, papai, quando é que o papai vai vir, aquela coisa. E aí eu falei assim, ó, se vocês comerem todo o café da manhã, a gente liga pro papai depois, mas tem que comer o café da manhã antes e tal. E tava ali, né, com aquele jogo com as crianças que eu já conhecia, já tinha as manhas, né, digamos assim, com as 4 crianças de uma vez. E aí, quando eu tava falando isso pra um deles, pro mais velho, que era o mais difícil, ela falou... vai ligar, ela gritou, vai ligar, e eu com a vassoura na mão, porque eles já tinham feito uma sujeira, eu aqui com a vassoura na mão, varrendo, né, tipo, juntando assim, eu o tempo todo querendo agradar aquela mulher. E aí, eu falei, então, termina o café da manhã que a gente vai ligar pro Dad, mas antes de terminar o café, a gente não vai ligar pro papai. E aí, quando eu falei isso, eu varrendo e falando isso, ela falou, vai ligar quando terminar o café da manhã. Eu que dou as ordens aqui, não sei o quê. E aí ela falou isso pra mim, assim, parou na minha frente, eu que segurando a vassoura. Ela gritou de uma tal maneira falando isso, eu falei assim, então, exatamente o que eu falei pra eles. É isso que eu tô falando pra eles, mãe, né, fulana. E aí eu parei assim, e aí ela ficou gritando mais e falou, você não é mãe deles, você se comporta como se você fosse a mãe deles. Eu tô cansada de você se comportar como se você fosse a mãe deles. E eu não sabia, eu fiquei em choque dela gritar comigo falando daquele jeito. Aí eu fui pra lavanderia com a minha vassoura, botei a vassoura lá. Eu lembro que eu parei, aí eu fui no banheiro, botei as crianças pra assistir um filme. Aí eles estavam assistindo o filme, eu fui no banheiro, chorei. Aí eu pensei, bom, eu vou chorar, eu vou parar de chorar, daí eu vou voltar pra trabalhar. Não aconteceu. Quando eu começo a chorar com uma coisa assim, aí eu me conheço, né? Aí quando eu comecei a chorar, eu falei, isso aqui vai longe e eu não vou ter condições de trabalhar hoje, eu não vou ter condições de ficar aqui. E aí eu tentei, né, fiquei lá uns minutos no banheiro até que eu me compus, falei, parar de soluçar, aquele choro mais desesperador, assim, que você não consegue parar. Falei, não, eu vou parar isso daqui, pelo menos pra eu ir lá e ter força de falar pra ela que eu tô indo embora, né? Que eu não vou conseguir trabalhar hoje. E aí fiz isso. Terminei de chorar o que eu tinha que chorar. Aí, né, me compus. Saí do banheiro, ela tava lá no telefone já falando com acho que mãe, não sei, falando com a família dela. E reclamando de tudo e de mim também. E aí eu cheguei e falei, fulana, eu tô indo embora. Como assim? Tá indo embora? Você não vai embora? Você não pode me deixar aqui sozinha com as 4 crianças? Aí eu fiquei firme e falei assim, eu estou indo embora. Se você quiser que eu espere 30 minutos até você chamar a fulana, né, que era outra moça que viria
3 dias na semana, eu falei, se você quiser ligar pra fulana de tal, eu espero ela chegar aqui e vou embora. Mas hoje, falei, eu não estou em condições de trabalhar, eu não quero que as crianças me vejam dessa forma. Falei, não é bom pra mim nem pra eles, eu não tenho condições de trabalhar, eu estou indo embora. Se você quiser, eu espero ela vir. Se não, eu tô indo. Se você for embora, você não precisa mais voltar. Eu falei, eu respeito, eu entendo que é um direito seu. Mas hoje eu não tenho condições de ficar aqui, eu estou indo embora. Se essa for a sua decisão, não tem problema, eu entendo. E aí ela, peraí. Aí ficou meio preocupada, daí desligou o telefone. Como vai embora? Eu falei, eu já tô indo embora, eu tô saindo agora, você não quer que eu espere ela, então? E ela, vai então, mas fique sabendo que você não precisa voltar. Eu falei, tudo bem, eu entendo. E aí eu fui, entrei no carro, comecei a chorar. Aí eu dirigi, bem na esquina assim da casa dela, tinha aqui, quem mora aqui nos Estados Unidos ou já veio pra cá, sabe? Tem vários, tipo uns mini shopping, né? Umas áreas assim, tem muito parking, tem muita área pra estacionar os carros, né? Nesses lugares. Aí era uma dessas, então tinha um posto de gasolina e tal, e aí eu parei o carro ali, porque eu não ia ter condições de chegar em casa, eu tava chorando muito. Aí eu parei o carro, e eu chorei, aí liguei pro meu irmão, e contei, ela falou isso aqui, e meu irmão, calma, e contando tudo, eu não lembro se eu falei com a minha mãe também, eu acho que se eu liguei pra ela não atendeu, porque eu liguei pro meu irmão, e eu lembro que eu falei, nossa, e contei tudo, o jeito que ela falou comigo, e como que eu saí de lá, né, e aí ele, calma, né, enfim, me ajudou a me acalmar. E aí o telefone tocou e era o pai das crianças. Aí eu falei, pera aí que o patrão tá ligando, né? Ela deve ter ligado pra ele e falado. Ele falou, Débora, a fulana me disse que você foi embora, que você abandonou o serviço. Eu falei, olha, ela gritou comigo de uma maneira, ela já vem gritando comigo, falando coisas desagradáveis pra mim já faz alguns dias, né? Faz algumas semanas. E hoje eu não dei conta. Quando ela gritou, eu me conheço, eu comecei a chorar e eu não ia ter condições de trabalhar. Eu ofereci ficar lá até a outra moça voltar, vir, né, a outra pessoa chegar, mas ela não aceitou, ela, né, não, falou que não precisava. Aí eu falei assim, então é isso. Aí ele falou assim, ela não vai ter, quem paga sou eu, ela não vai ter ajuda da outra, deixa ela lá sozinha, até ela aprender, tipo assim, a se comportar e tal, enfim. Não é da minha conta, né? Então eu só falei, bom, aí foi isso que aconteceu. Não abandonei o serviço, né? Eu simplesmente fui muito humilhada e eu não consegui ficar lá. E aí tá, isso aconteceu. Aí eu fui, me acalmei, conversei com meu irmão, me acalmei, fui pra casa, aí fiquei lá no meu quarto pensando, né? Eu falei, não dá mais. Eu não vou mais. Ela tá muito esquisita. Eu falei, não, tem outros clientes, né, de babá, eu vou pintar, eu não tive nenhum, e eu sou muito medrosa, quem me conhece sabe, medo de não ter dinheiro pra pagar minhas contas, sabe, medo de não ter serviço e eu, né, sozinha aqui, eu falei, me deu uma paz tão grande, eu falei, eu não vou mais, amanhã eu não vou mais. E aí quando eu cheguei em casa, ela passou o dia inteiro me mandando mensagem. Onde tá isso? Onde tá aquilo? Mas eu não entendi muito bem, você volta amanhã ou não volta? Falei, se você quiser, amanhã eu vou ir pra nós conversarmos. É só o que eu posso dizer agora. E aí ela, então tá, então eu vou te esperar amanhã. Falei, ok, né? Não queria, mas aí agora já quer que eu vou. E aí, aonde tá o controle? Aonde tá isso? Onde tá aquilo outro? Nossa, me mandou um monte de mensagem. Ligou, eu não atendi, daí mandou mensagem, né? Durante o dia, perguntando sobre coisas das crianças. Aí, no outro dia, eu falei, então tá, amanhã de manhã eu vou ir pra gente conversar. No outro dia, eu cheguei lá usando este macacãozinho, por isso que eu coloquei ele pra fazer esse vídeo pra vocês. Cheguei lá, né, então acho que ela já viu que eu cheguei sem uniforme, né, eu cheguei com o meu macacão, que eu usava também pra cuidar de criança, só não na casa dela, porque ela queria que eu usasse o uniforme, né. Cheguei, ela abriu a porta, é agora que vem, gente, a cena. Porque tudo isso que aconteceu, que ela me xingou, isso aí não foi nada. Agora que são elas. Cheguei, oi, bom dia, bom dia. Aí ela já tinha dado café da manhã para as crianças, eu cheguei um pouquinho mais tarde. E eu falei assim, então, eu vim aqui conversar com você, sou muito grata pela oportunidade. E comecei a falar, e ela começou a falar a mesa assim, né, na nossa frente, ela ali, e eu aqui. E lá era a entrada da casa e tal, e aí tinha como se fosse um tablet, tinha um iPad, um negócio assim, sabe, grudado na parede. Eles tinham vários dessas, como se fossem essas Alexas, né, que hoje em dia é muito comum, eles tinham essas telinhas
na parede da casa inteira, dessas casas inteligentes, aquele negócio ligava de vídeo, tocava música, passava as câmeras da casa inteira, enfim, a casa era tudo tecnológica, eles viam e escutavam tudo o que se passava ali. Eu não sei nem se dentro do banheiro não tinha câmera também, porque capaz que tinha, né? E aí, eu tava aqui de frente pra ela me olhando, né? E eu daqui via essa Alexazinha, né? Essa televisãozinha lá na parede, assim, que eu tava de frente pra parede. E eu aqui conversando com ela, falei assim, então, eu vim aqui, fulana, só pra te explicar, né? Falei, de fato, eu não conhecia esse lado seu. Eu falei, eu nunca quis ser mãe das crianças, como você falou ontem. Me desculpa. Eu falei, se você interpretou dessa forma, eu só queria deixar as coisas menos difíceis pra você, porque eu sei que o momento que você tá enfrentando, né, os problemas que você tá enfrentando não são fáceis. Você tá passando por um momento muito difícil. E eu queria facilitar pra você. E é por isso que eu fazia, tipo, se eu tava fazendo demais, né, muitas coisas com as crianças, era porque eu queria te ajudar, te dar mais liberdade, né? Quando eu falei isso, né, que pelos problemas que você está tendo nesse momento, ela ficou nervosa, ela falou, que problema que você acha que eu tenho? Eu estou normal, eu estou super bem, eu não tenho problema nenhum. O que você está insinuando? Você está insinuando que eu tenho um problema, né, na cabeça, assim, ela quis dizer. Aí eu falei, não, eu falei, o problema que você está enfrentando, né, com o senhor fulano de tal. Falei, não sei, aparentemente, né, vocês estão passando por uma situação pessoal. Aí eu fiquei até com medo de falar, vocês estão separando, vocês não estão. Eu fiquei, meu Deus, ela tá, né, a pessoa que fala uma coisa no outro dia, mas eu nunca falei isso. Aí, quando eu tava falando isso pra ela, eu falei, não, então, o problema que eu tô querendo dizer é essa situação que você tá vivendo com o fulano de tal. E aí, quando eu falei isso, a Alexazinha lá na parede acendeu, assim, tipo, turn on, sabe, ligou. O negócio ligou e ficou parecendo um record, né? Como se estivesse gravando. E aí, quando ela é a câmera, né? Tava olhando pra mim. Eu tava olhando pra ela, mas eu via ali. Aquele negócio acendeu. Aí eu olhei assim. Quando eu olhei assim, ela virou e olhou lá e viu que o negócio tava, né? Tava recording, tava gravando. E aí, nesse momento, ela tira o celular que tava embaixo, na mesa em frente de nós duas. Ela tinha uns panos, umas coisas assim, um cobertor. E aí ela tinha colocado o celular dela embaixo desse pano e tava ligado, filmando, tipo a câmera ligada. E ela pegou a câmera, o celular, e ela apontou assim o celular pra mim, na minha cara, e falou assim, olha aqui, a Débora, olha o que a tá fazendo. Aí ela foi lá e eu aqui, gente, parada, assim, olhando ela fazer aquilo tudo. Aí ela foi lá na câmerazinha, né, ela foi lá no tablet e ela filmava, assim, o tablet, falou, olha aqui ele vigiando a minha casa, o fulano está vigiando a minha casa. E filmava, daí o negócio apagou. A Alexazinha desligou e eu fiquei, Jesus, o que essa mulher tá fazendo? Aí ela volta pra mim com o telefone, assim, apontando pra mim, né, me filmando, e eu olhei parado olhando pra ela. E aí ela falava, você tá tendo... ela não falava, ela era... A língua deles era espanhol, né, nativos. E aí ela falava assim, agora eu sei, porque você tenho certeza, você tá tendo citas com o fulano de tal. E, gente, citas... eu naquele momento eu não sabia ainda. Pra mim citas era, ela falava muito essa palavra, citas em espanhol, você tem um horário agendado, por exemplo, com o médico, você fala, eu tenho uma cita com o doutor, tal. E no mesmo que no inglês é appointment, né, no espanhol é uma cita, eu tenho uma cita. E aí depois, né, que isso aconteceu, contando pra minha amiga, eu falei, nossa, ela falou que eu tava tendo citas com o marido dela. E ela falou, amiga, ela quis dizer date, ela quis dizer que você tava, tipo, que você era amante do cara. E aí ela falou, eu na hora, eu entendi que era um appointment, né? Eu entendi que era que eu tava encontrando com ele, mas na minha cabeça, quando ela falou aquilo me filmando, ela tava querendo dizer, porque ela já falava que ele comprava todo mundo, que todos os empregados ele comprava, porque ele que pagava, né, gente? Então a gente trabalhava pra quem pagava.
Por mais que as crianças que eu sempre considerei como babysitter, crianças, os meus patrões, porque eu tô ali pra fazer o melhor para as crianças, quem paga é os pais. Então, assim, ele compra todo mundo, não sei o que, ela vivia falando isso. Naquele momento, quando ela falou, você tá tendo citas com ele, eu pensei, ela tá achando que eu tô, o quê? Vendendo informação? Mas que informação? Que eu vou vender que informação pra esse homem, gente? Da casa dela, hoje nós comemos ovo, amanhã a gente comeu o quê? Né? Tipo, não faz sentido, não fazia nenhum sentido. E ela, você tá tendo citas com o fulano? E aí eu só olhando pra ela, e ela falou, sai da minha casa, ela gritava, me filmando. Aí uma das crianças escutou o barulho, aí veio e me agarrou na minha perna. E eu pensei, não vou pegar, porque se eu pegar, né, a criança, imagina só se eu ponho a minha mão na criança. Aí eu só olhei e ela, sai, tira a mão do meu filho. Não, tira a mão, porque eu não coloquei a mão, mas, né, aí ela veio, catou essa criança que veio no meu pé, na minha perna, e aí eu falei, fulana, eu sinto muito por tudo que você tá... Foi as minhas últimas palavras. Eu falei, eu sinto muito por tudo que você tá passando. Eu sinto muito de coração. Tudo que você tá falando não é verdade. Eu falei, mas eu não tenho poder nem de conversar com você. Eu falei assim, pra te mostrar isso. Eu falei, a única pessoa que tem poder de te mostrar que o que você tá falando não faz sentido e não é verdade é Deus, se algum dia ele achar que deve. Eu falei assim, de novo... Né? Eu fui falando isso e indo pra porta, pra ir embora. Eu falei, de novo, eu não tava chorando. Nesse dia eu tava normal, tranquilíssima. Tipo, já tinha, né? Ela me humilhou naquele dia anterior. Então, naquele momento, eu tava assim, com dó mesmo da situação que eu vi ela. De coração, eu fiquei com muita dó. Aí eu falei, não é verdade, né? Eu falei, se Deus achar que deve um dia, ele vai te mostrar. Aí eu cheguei na porta e ela, e tipo assim, querendo discutir, né? Querendo que eu ficasse ali. Aí eu olhei pra ela e falei assim, fulana, de novo, não é verdade o que você tá falando. E eu sinto muito pelo que você tá passando. É só o que eu tenho pra te dizer. E é isso. E aí eu fui embora. E aí, quando eu fui embora, ele me ligou de novo, né? O patrão me ligou e falou assim, por que você foi embora? Eu falei, ué, você não viu na câmera? Eu falei, se o senhor não viu na câmera, o senhor não vai ver nunca mais. Eu falei, porque ela me falou que você tinha me comprado, que eu tava tendo citas com você. Eu nem sabia o que significava cita naquela hora, né? E falei pra ele ficou assim, ele falou assim, tudo bem. Ele falou assim, Débora, nós estamos passando por um processo de separação. Foi a única vez que ele me falou alguma coisa assim, além de quanto que eu te devo e, né, coisas assim que eu não me interessam, né, da minha conta, mas que ele falou. Ele falou assim, nós estamos passando um processo de divórcio e a única coisa que eu posso te garantir, eu falei assim, eu não trabalho mais pra vocês, né, eu falei pra ele. Ele falou assim, a única coisa que eu posso te garantir é, os dias que eu tiver as minhas crianças, eu vou te ligar, se você tiver interesse, eu vou te ligar pra você vir me ajudar com elas. Mas quanto a ela, não tenho o que falar, ela não tá bem. Você falou isso, eu falei, bom, tudo bem. Aí ele falou, né, quanto que eu te devo e tal, eu vou te mandar amanhã. Beleza. Esse foi o fim. Mas esse foi o fim, assim, da minha, né, do episódio ali com ela. Aí passou um tempo, eu posso contar em outros vídeos, fazer um outro vídeo. Eu fui trabalhar pra ele alguns finais de semana, quando ele tava com as crianças. Acho que uns dois ou três. Mas graças ao bom Pai Celestial, Deus preparou um outro serviço, então eu não precisei mais ir. E aí, quando eu fui trabalhar pra ele, ai meu Deus, foi uma coisa, porque daí ela ficava ligando, mandando mensagem. Ai, primeiro ela não queria ver eu perto das crianças, depois ela mandava mensagem falando, eu só quero saber o que eles comeram, o que não sei o que, fala comigo, né? Daí eu ia lá só estritamente e falava o que tinha que ser dito, tipo, comeu isso, isso e isso. Era sempre um drama, era sempre uma coisa, assim, era muito estranho. E aí, eu lembro que, porque santeria, né? Eu não sabia também o que significava santeria. Aí, ela me mandava mensagem, pelo menos uma vez por semana, depois a cada 2 semanas, ela mandava mensagens assim, por que você não tá me respondendo? A gente sempre foi amigas. Você tá sendo mal educada de não falar comigo. Coisas assim, sabe? Como se a pessoa não tivesse feito nada. E eu não respondia. E quando eu fui ver as crianças pra trabalhar, que ela fazia perguntas sobre o que tinha comido, o que não tinha comido quando eu vi, não sei o quê, eu respondia. Mas se não fosse esse tipo de assunto, eu não respondia, eu ignorava as mensagens. E aí um dia ela mandou, né?
Débora, eu não tô entendendo por que você tá sendo tão, não tá sendo educada comigo, né? Eu sempre te quis tão bem e tal, tal. Aí eu falei, não, gente, não é possível, eu vou ter que falar aqui pra ela. Eu falei, olha, se você realmente não lembra o que você me falou a última vez que eu te vi em pessoa, pega o seu telefone e vê o vídeo que você fez de mim. Eu falei, daí não tem como você não lembrar, porque você vai escutar as palavras que você usou. Eu falei, então a menos que você tenha um pedido de desculpas pra me falar, não conversa comigo, não manda mensagem pra mim. Não tem necessidade. Depois desse dia ela passou, aí ela desapareceu, não mandou mais mensagem. E aí, passou um bom tempo, acho que passou uns 2 anos, do nada, eu tava com um bebinho, e aí um dia chegou uma mensagem de um número que eu vi, né, foto, tudo era ela. E aí ela falou assim na mensagem, agora eu sei por que você entrou na minha casa. Aí ela escreveu essa palavra, santerias, com umas exclamações. E aí eu pensei, o que é santeria? Que eu nem sei o que é santeria. Aí na hora eu tava junto com o bebê, eu falei, você sabe o que é santeria? Aí ele riu e falou, por quê? Eu falei, aí contei, né? Falei, lembra daquela mulher assim, assim, assado? Aí eu falei, ela tá mandando mensagem falando que eu fiz santeria pra ela. Aí ele falou, santeria é feitiçaria, macumba, essas coisas, né? Aí eu pensei, meu Deus, depois de 2 anos, a mulher ainda tá pensando em mim, lembrou, ou pensa todo dia, ou, né, lembrou lá de me pensar, meu Deus do céu. Aí eu pensei, né, na hora, ele falou assim, quer se divertir, né, quer ter um fun com ela? Responde assim, nossa, você encontrou? Eu falei, meu Deus, se eu mandar isso pra ela vai ficar doida, ela vai queimar a casa inteira tentando encontrar alguma coisa que justifique isso aí que ela tá falando. Eu falei, sei lá de onde que ela tirou isso, mas ela, sabe, ele falou, não, manda, escreve pra ela. Ah, você encontrou depois de tantos anos? Uau, eu achei que você nunca fosse encontrar, tipo, respondeu alguma coisa assim. Eu falei, não vou fazer isso não, porque isso, não tem porquê. Mas, gente, que fala sério, fala a verdade, se isso não é uma coisa mais louca. Eu sei que eu já contei pra vocês, eu vi marido chamar a polícia pra mulher, eu já vi uma mãe bater na cara do marido, tipo, dar uma porrada na cara do pai. Eu já vi tanta coisa que às vezes eu esqueço das coisas que eu vi. E às vezes quando eu falava assim, não, minha vida aqui sempre foi maravilhosa, todo mundo sempre me tratou muito bem. O Bebê falou assim, nossa, mas tem umas coisas também que você viu. Eu falei, pois é, mas eu acabo esquecendo, assim, das coisas. Então é bom, né, contar. A gente revive e não esquece, né, do que a gente já passou. Nunca mais vi, né, às vezes a pessoa me pergunta, você já viu ela, você já encontrou com ela na rua? E que você encontrar, o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada e, assim, eu espero do fundo do meu coração que eles estejam bem. Não faço a menor ideia, graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar com as vendas, eu não precisei mais, né, fazer esse tipo de serviço. Até fiz para algumas pessoas que eram bem normais, assim, né, mas para ela, né, para eles, graças a Deus, nem para ele eu não precisei mais fazer. Então, para mim foi assim, foi Deus mesmo que me deu essa oportunidade de fazer mais dinheiro com as vendas e não precisar trabalhar com eles, porque era um drama desnecessário, a gente não tinha porquê. Enfim, não tenho nenhum rancor, não tenho nenhuma tristeza, eu sou muito grata. É que esse foi um episódio isolado, né, que aconteceu porque a pessoa não estava bem. E espero que ela esteja bem hoje, espero que as crianças estejam bem, eram crianças lindas e bem difíceis de cuidar, misericórdia. Só a Deus pra poder ter me dado. Ela mesma falava às vezes pra outra empregada, ela tinha empregada pra limpar e tinha eu, né, de limpeza ia algumas vezes na semana e eu ia todos os dias lá, e a outra ia nos dias que eu não ia, a outra ia. Então ela tinha empregada 7 dias por semana, gente. E ela, eu acho que ela surtou, não sei, quando perdeu o marido, né, certo, estavam brigados, não sei se eles voltaram, se não voltou, ela não tava bem. Então, assim, a pessoa quando perde, né, o juízo, assim, o problema de rico é diferente do nosso, que o nosso preciso pagar meu advogado, preciso pagar minhas contas, como é que eu faço? O problema do rico, ele já é um problema que dinheiro não resolve, né? E problema que dinheiro não resolve, vocês sabem que é o problema difícil. Porque o problema que dinheiro resolve, tipo assim, bom, o dia que eu tiver dinheiro, eu pago isso aqui.
Ah, quanto que precisa? Tanto, não tem 1 centavo. Então tá, eu vou pagar R$1 por dia, vai resolver uma hora ou outra, é só ter dinheiro que resolve. Mas o problema é que dinheiro não resolve, tipo, aí eles vão pra outro grau, né, de loucura. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Me contem o que vocês acharam dessas histórias. Eu tenho outras também, mas hoje eu quis trazer essa porque o Bebinho vive falando, conta essa história, faz um vídeo sobre essa história. Essa história é hilária e talvez eu contando em inglês e na língua deles é mais engraçada, mas né, pra vocês eu tô contando em português. Me falem aqui nos comentários o que vocês acharam. Obrigada se vocês conseguiram ficar aqui até o final, me fala. Fiquei até o final, Débora, me dá um joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica aqui comigo, assim você não perde quando eu fizer um próximo vídeo. E, gente, é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo.